Você sabia disso? E eu separei aqui uma escritura, não sei se eu consigo achar. Eu acho que eu encontrei aqui essa escritura onde Jesus recebe o nome do seu Pai. Aqui diz assim: agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. Não é mais aqui em cima. É João 17, 11 e 12. Diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Essa escritura na Bíblia, no Evangelho, é a única escritura onde Jesus chama o Pai de Santo, se referindo ao Espírito Santo. E aqui ele diz assim, olha só: guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me destes. Então olha só, o nome do Pai é o mesmo nome do Filho, Jesus. É Jesus em Jesus. E os apóstolos chegaram a esse entendimento, a essa compreensão, e eles batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles sabiam que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, são títulos e ofícios do mesmo Deus. Porque Pai quer dizer Senhor, Filho Jesus e Espírito Santo Cristo, Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então ele veio nesse nome, ele recebeu esse nome. O mesmo nome do Pai era o nome do Filho. E é tão interessante isso, irmão. E eu digo para você, é muito comum hoje, quando um pai tem um primeiro filho, colocar o próprio nome dele no filho. Não é assim, irmão? Por exemplo, o meu nome é Raimundo Nonato Santos Filho, porque o nome do meu pai é Raimundo Nonato Santos. Aí, para mim, só identificar mais um pouco que eu sou o Raimundo Nonato Filho, né? E aí eles puseram em mim Raimundo Nonato Santos Filho. Vocês entenderam? Então Jesus, ele veio no nome, com esse nome, e ele recebeu esse nome até mesmo antes de nascer. Você sabia disso? Você vai lá para Mateus, você vai ver que o anjo aparece a Maria e diz: olha, o anjo vem com a mensagem para ela e diz a ela para ela pôr o nome de Jesus sobre ele, porque Jesus quer dizer Salvador. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando José quis deixar Maria secretamente, que o anjo aparece a ele, o anjo vem e diz assim: o que nela está gerado é do Espírito Santo. Agora eu pergunto para vocês, quem é o pai de Jesus? Quem é o pai de Jesus? Se ele foi gerado do Espírito Santo, então o pai de Jesus é o próprio Espírito Santo. Não poderia ser uma outra pessoa além, porque Jesus iria ter dois pais, e ele só tem um pai. E nessa referência lá em João, ele diz Pai Santo, uma referência ao Espírito Santo, que é o seu pai, que o gerou. Vocês estão entendendo, irmãos? Então as pessoas hoje pregam a doutrina trinitária e eles realmente não sabem nem o que eles estão ensinando. Eles falam da trindade, mas eles não conseguem nem explicar como é isso, né? Não consegue explicar. Agora eu pergunto, como é que uma pessoa crê numa coisa que ele não consegue explicar? Me diga. Muita gente crê na trindade, mas não consegue explicar. Alguém diz assim, só diz assim: é um mistério. Realmente é um mistério babilônico mesmo, porque lá está escrito que é um mistério, né? E a doutrina trinitária, essa doutrina trinitária, ela veio de Roma. E eu
quero mostrar algo para os irmãos aqui. Eu consegui pegar aqui sobre uma prática batismal que aconteceu. Aconteceu uma prática batismal. Isso aqui ficou registrado. E eu queria aqui, eu até pus aqui, eu não sei se eu consegui, encontrei. Esse batismo, olha como que a igreja católica batizava. Olha como. Vocês querem saber como é que ela batizava? Ela batizava no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês querem uma prova? Eu vou dar para vocês aqui agora. Olha só. Isso aqui são registros fidedignos que os primeiros batismos eram realizados em nome do Senhor Jesus Cristo. A revista americana Time, do dia 5 de dezembro, no ano de 55, ela publicou isso aqui. Olha só. Esse batismo foi no ano 100. O diácono levantou a sua mão e Públio Décius entrou pela porta do batistério, em pé, com água pela cintura. Encontrava-se Marcos Vasca. Eles estavam rindo, enquanto Públio descia para perguntou Marcos Vasca. Creio. Respondeu Públio: eu creio que a minha salvação vem de Jesus Cristo, que foi crucificado sobre Pilatos. Com ele eu posso ter a vida eterna. Então Públio sentiu braços fortes, suportando enquanto se deixava cair para trás, dentro do batistério. Ouvindo-se a voz de Marcos Vascas: eu te batizo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, enquanto a água se fechava sobre ele. Então eu fico pensando, lá atrás, lá no começo, a igreja católica, ela batizava desta forma. Houve um relato do profeta desta era, onde um padre, foi conversando com ele e disse assim: como é que você batiza? E o profeta vai dizer: eu batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se é, irmão Brana, nós também batizávamos assim lá atrás. Vocês entenderam? Isso aqui foi no ano 100 depois de Cristo. No ano 100. Porque tudo isso vai ser mudado em 325. E quando chega em 381, mais ou menos, no concílio de Nicéia, eles fundamentam essa doutrina, porque ali eles vão reunir 318 bispos, e eles vão ficar 2 meses reunidos, e ali tinha muita gente de nome, poderosa. E você sabe, onde tem gente rica, gente grande, pobre fala pouco, irmão Márcio? Os humildes não têm voz, eles é que falam. E muitos irmãos ali, servos de Deus, foram ali para tentar fazer com que eles voltassem atrás, mas eles não conseguiram. E quando é 381, se não me falha a memória, foi decretado algo, uma lei, onde essa lei, naquela época, dizia o seguinte: que alguém que pregasse outra doutrina, além da Trindade, tinha que ser perseguido e morto. E aqueles cristãos, naquela época, foram mortos, porque eles não creram na doutrina da Trindade, porque é uma doutrina pagã. E muita gente sabe disso. Eu acho que uma pessoa bem inteligente, se ouvir essa mensagem aqui, deve ir para a história e que vai chegar a essas conclusões, Mas eu estou falando isso aqui para os irmãos, porque eu quero que os irmãos entendam e compreendam que nenhuma pessoa, quando chegar lá na eternidade, será reconhecido se não tiver o nome de Jesus sobre si, se não recebeu esse nome sobre si. Porque toda esposa carrega o nome do seu marido, todo filho carrega o nome do seu pai, e a noiva de Cristo, ela tem que carregar o nome do seu Senhor Jesus.
Nós temos que carregar esse nome, porque esse nome é o nome que está acima de todo nome. É o nome pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome, a Bíblia diz lá em Colossenses 3,17: tudo quanto fizerdes em palavra ou obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 12, diz que é pelo nome que nós recebemos o perdão dos pecados. Sabe, irmão? E você sabe por que as pessoas não vencem? Você sabe por quê? Como é que elas vão vencer se elas não têm a palavra viva nelas? Hein? Você já viu alguém expulsar um demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você já viu? Você já viu alguém orar por um enfermo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você já viu alguém, irmãos? Tudo que nós fazemos é invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. É o único nome que os demônios temem. É esse nome, Senhor Jesus Cristo. E alguém que não tem esse nome nunca chegará ao céu, nunca alcançará a vida eterna. Nós temos que ter esse nome sobre nós. Então você vai também para Atos. Eu parei lá em Atos 10, 48. Aí você vai para Atos 19. Você vai ver lá no capítulo, você pode ler de 1 a 5. Você vai ver que a orientação é o batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai para Atos 22, versículo 16. Você vai ver como Paulo foi batizado. Porque no capítulo 9, quando a coluna de fogo vem diante de Paulo e ele fica cego, quando ele levanta, ele vai ser batizado. Mas lá não aparece como ele foi batizado. Mas quando ele vai dar testemunho diante em Roma, lá quando ele aparece diante das autoridades, ele diz assim: levanta-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Paulo dizendo a forma como ele foi batizado. Aí você vai para Romanos capítulo 6, versículo 3. Você vai ver uma outra prática batismal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai para Gálatas 3, Gálatas 3:27. Você vai ver outra prática batismal em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu pergunto, as pessoas dizem que creem em Jesus, né? Ah, eu creio em Jesus. Jesus morreu por mim para me salvar. Mas quando a gente diz que o batismo em nome de Jesus, vê se elas querem receber. Elas rejeitam, porque elas não creem, elas não têm semente dentro delas para crer na palavra de Deus. Porque alguém para crer na palavra do Senhor tem que ter semente em si, tem que ter uma constituição para receber e suportar tudo que aqui está. Mas quando você leva a Escritura às pessoas, a constituição delas não suporta a verdade. Aí ela diz assim: ele é um louco. Agora eu queria que alguém trouxesse para mim na Bíblia e me mostrasse dois testemunhos na Bíblia, na Escritura, me mostrando que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há uma prática batismal, há uma ordem. Mas como eu já expliquei para os irmãos, aquela ordem foi a autoridade que eles receberam para batizar no nome, porque lá está no singular, no nome. Não é nos nomes, é no nome. E o nosso Deus, ele tem um nome, e esse nome se chama Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome que a Bíblia diz lá em Efésios 3,15, que toda a família no céu e na terra toma Senhor Jesus Cristo. Agora, eu creio nesse nome. Eu creio. E eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui crê também, né, irmãos?
Porque aqui não tem nenhum ainda, com exceção ainda da irmã que está aqui, mas ela vai em breve pedir o batismo dela. Nenhum dos irmãos aqui, com exceção da nossa irmã Letícia, né, que ainda não pediu o batismo, ainda não pediu, mas ela já conversou até comigo e disse: irmão, eu não queria me batizar por causa da minha avó, né? Eu disse: irmã Letícia, a salvação ela é individual. Ela é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, né? E ela disse que não estava com vergonha da avó dela, né? Porque a avó dela faz parte de um sistema religioso e ela ficou assim um pouco por causa da avó, né? Então, meus amados irmãos, era isso que eu queria falar para os irmãos, né? E nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Eu queria que o irmão encerrasse para mim, por gentileza, o vídeo. Se alguém puder encerrar para mim, rapidinho. Encerre para mim ali, irmão Márcio. Pegue lá e encerre lá para mim. É só triscar lá no coisa que para. Onde é para parar? Bem no meio lá. Vá, meu irmão, pode, se preocupe não. Pode pegar. Glória a Deus. Irmãos, então agora nós vamos encerrar, né, o culto, né? Glória a Deus. Nós vamos encerrar o trabalho com oração. Quero convidar os irmãos para que a gente fique de pé. Amém?